Olá, minha linda família. Bem-vindos de volta a Histórias Reais que Mudam Vidas. Hoje trago-vos uma história poderosa e profundamente amorosa asterisco. As luzes fluorescentes da Sterling Innovations zumbiam a sua melodia monótona, enquanto Sophie, Starling pressionava o botão do elevador para o 20º andar. Os seus dedos apertavam a pasta de couro com força, os nós dos dedos brancos de antecipação. Lá dentro estavam os relatórios de marketing que ela tinha passado o fim de semana inteiro a aperfeiçoar. Cada gráfico meticulosamente elaborado, cada estatística triplamente verificada. Ela sabia o que a esperava no andar de cima. A mesma recepção fria que se tinha tornado o seu ritual de segunda-feira de manhã nos últimos 2 anos. As portas do elevador abriram-se com um suave tilintar, revelando os elegantes pisos de mármore da suíte executiva. Sophie saiu, os seus saltos a tilintar contra a superfície polida, enquanto ela passava por fileiras de escritórios de vidro, através das paredes transparentes. Ela podia ver os seus colegas já curvados sobre as suas secretárias, os olhos fixos nos ecrãs dos computadores, tentando parecer ocupados antes que a tempestade chegasse. O escritório de Julian Blackwood ocupava o canto do edifício, um testemunho da sua posição como CEO de uma das firmas de tecnologia mais bem-sucedidas de Manhattan. Aos 35 anos, ele tinha construído a Sterling Innovations de uma pequena startup num império de $1.000 milhões, e a sua reputação de perfeição era tão lendária quanto a sua completa falta de paciência para erros. Sophia tinha aprendido isso da maneira difícil durante a sua primeira semana, quando ele tinha desfeito a sua apresentação na frente de todo o conselho. Dissecando cada pequena falha com precisão cirúrgica, ela bateu 2 vezes na porta de vidro fosco, esperando pela permissão brusca para entrar. Veio na forma de uma única palavra que de alguma forma conseguiu soar tanto aborrecida quanto irritada. Entre. Sophie abriu a porta e entrou. Julian sentou-se atrás da sua secretária enorme. O sol da manhã entrava pelas janelas do chão ao teto atrás dele, lançando o seu rosto na sombra. Ele não levantou os olhos do tablet nas suas mãos, o seu cabelo escuro perfeitamente penteado, o seu fato cinzento sem uma única ruga. Tudo nele gritava controlo. Desde a forma precisa como ele mantinha a sua postura, até os movimentos deliberados dos seus dedos através do ecrã. Os relatórios trimestrais. Sophie disse, colocando a pasta na secretária dele. A sua voz permaneceu firme apesar do nó familiar de ansiedade no seu estômago. Julian finalmente levantou o seu olhar, os seus olhos cinza-aço a varrer o rosto dela por um breve momento antes de descerem para a pasta. Ele abriu-a com uma mão, a outra ainda segurando o seu tablet. Por vários longos minutos, o único som no escritório era o suave farfalhar das páginas a serem viradas. Sophie ficou ali, mãos unidas à sua frente, esperando pela crítica inevitável. As projeções da conta Johnson estão erradas, Julian disse sem levantar os olhos. A sua voz carregava aquele tom plano e desinteressado que de alguma forma fazia cada crítica parecer um fracasso pessoal. Tu recalculaste o crescimento trimestral em 2%. Oh! O coração de Sophie afundou. Ela tinha verificado esses números 5 vezes. Senhor, eu usei os dados do Departamento de Finanças. As projeções correspondem às suas estimativas trimestrais. Então, o Departamento de Finanças está errado. Fechou a pasta com um estalo que a fez encolher. Conserta isso e da próxima vez, não percas o meu tempo com trabalho incompleto. O calor inundou as bochechas de Sophie enquanto ela pegava a pasta. Era assim que sempre acontecia. Não importa o quanto ela trabalhasse, não importa quantas horas ela dedicasse a cada projeto, Julian sempre encontrava algo errado. E ele nunca perdia uma oportunidade de apontá-lo de uma forma que a fazia sentir-se pequena, incompetente, invisível. Terei as correções até ao meio-dia, ela conseguiu dizer, a sua voz mal acima de um sussurro.
Vê que o faças. Julian já tinha voltado a sua atenção para o seu tablet. Dispensando-a sem outro olhar, Sophie saiu do escritório dele com passos medidos, recusando-se a deixar as lágrimas a arder atrás dos seus olhos caírem até que ela chegasse ao santuário da casa de banho das senhoras. Lá dentro, ela trancou-se numa cabina e soltou um suspiro trêmulo. 2 anos deste tratamento. E ela ainda deixava que a afetasse. Ela era melhor que isto, mais inteligente que isto, mais capaz do que ele alguma vez reconheceu. Então por que é que ela ficava? A resposta era complicada. Sterling Innovations parecia impressionante num currículo. O salário era competitivo. E em algum lugar no fundo, por baixo de toda a humilhação e frustração, Sophie nutria uma determinação teimosa para provar-se a Julian Blackwood. Para fazê-lo ver que ela não era apenas mais uma funcionária descartável, que ela tinha valor, que ela merecia respeito. Ela salpicou água fria no rosto, retocou a sua maquilhagem e voltou para a sua secretária. O resto da manhã passou num borrão de e-mails e chamadas telefônicas. Ela corrigiu as projeções, descobrindo que Julian tinha razão. O departamento de finanças tinha cometido um erro nos seus cálculos. A percepção só a fez sentir-se pior. Ele estava sempre certo, e ela estava sempre a lutar para acompanhar. Às 6 Wells, Sophie finalmente desligou o seu computador e arrumou as suas coisas. O escritório tinha esvaziado horas atrás. A maioria das pessoas tendo aprendido que ficar até tarde não fazia nada para impressionar Julian Blackwood. Ele valorizava resultados, não dedicação. Ela dirigiu-se ao elevador, o seu corpo pesado de exaustão. O ar da noite atingiu o seu rosto enquanto ela saía. Fresco e revigorante após a atmosfera reciclada do edifício de escritórios. Ela ficou na calçada por um momento, deixando os sons da cidade a envolverem-na. Carros buzinavam ao longe. Pessoas apressavam-se a caminho do jantar ou de casa. E os candeeiros da rua tinham acabado de começar a acender-se contra o céu que escurecia. Sophie! Ela virou-se à voz familiar, um sorriso genuíno a surgir no seu rosto pela primeira vez naquele dia. Owen Matthews estava ao lado de um elegante carro preto estacionado no passeio, o seu cabelo cor de areia ligeiramente despenteado pelo vento. O seu sorriso fácil tão caloroso quanto ela se lembrava da infância. Owen, ela respirou, caminhando em direção a ele. Eles tinham crescido na mesma rua em Boston, tinham partilhado inúmeros verões a construir fortes e a sonhar com o futuro. Então a vida tinha os puxado em direções diferentes. Ele tinha se mudado para Chicago para a faculdade. Ela tinha vindo para Nova York para trabalhar, e eles tinham lentamente perdido contato ao longo dos anos. Surpresa, ele disse, abrindo os braços. Sophie não hesitou, entrando no abraço dele. O abraço dele era sólido, reconfortante, tudo o que o dia dela tinha faltado. Estou de volta a Nova York por alguns meses a trabalhar num projeto. Pensei em arriscar que ainda estarias na mesma empresa. Tu lembraste de onde eu trabalho? Sophie afastou-se olhando para o rosto familiar dele. Ele tinha mudado, os seus traços mais maduros, os seus ombros mais largos, mas os seus olhos ainda tinham a mesma bondade que ela sempre apreciara. Eu lembro-me de tudo sobre ti, Owen disse suavemente. Então a sua expressão mudou para preocupação. Tu pareces exausta. Dia difícil. Sophie riu. Mas não havia humor nisso. Poderias dizer isso. O meu chefe é particularmente talentoso em fazer-me sentir como um fracasso. A mandíbula de Owen apertou-se. Isso não está bem, Sophie. Tu és brilhante. Tu sempre foste. A simples afirmação fez a sua garganta apertar com emoção. Quando foi a última vez que alguém a tinha chamado de brilhante? Quando é que Julian alguma vez reconheceu algo positivo sobre o seu trabalho? Vamos, Owen disse, gesticulando para o seu carro. Deixa-me pagar-te o jantar. Temos anos para pôr em dia. Sophie hesitou por apenas um momento antes de acenar com a cabeça. Ela merecia uma noite onde não se sentisse inútil. Uma noite onde alguém realmente quisesse a sua companhia.
Eles foram para um pequeno restaurante italiano em Greenwich Village. É um tipo de lugar acolhedor com toalhas de mesa xadrez e velas e garrafas de vinho. Sobre pratos de massa e copos de vinho tinto, eles voltaram ao seu antigo ritmo. Owen fê-la rir com histórias sobre o seu trabalho em arquitetura, sobre clientes com exigências impossíveis e projetos que pareciam desenhados para testar a sua sanidade. Sophie viu-se a relaxar de uma forma que não o fazia há meses, a tensão a esvair-se lentamente dos seus ombros. Sinto falta disto, ela admitiu enquanto caminhavam de volta para o seu prédio de apartamentos mais tarde naquela noite. O vinho tinha a deixado a sentir-se agradavelmente quente. As suas guardas habituais baixaram. Senti falta de ter alguém que simplesmente me entende. Owen parou de andar, virando-se para a encarar sob o brilho de um candeeiro de rua. Eu também senti a tua falta, mais do que tu sabes. Havia algo nos olhos dele, algo que fez Sophie prender a respiração. Antes que ela pudesse processar o que estava a lhe acontecer, Owen inclinou-se e beijou-a. Foi suave, hesitante, fazendo uma pergunta em vez de uma exigência. E Sophie, solitária e cansada e desesperada por se sentir valorizada, beijou-o de volta. Nenhum deles notou o carro sedã preto que tinha parado do outro lado da rua. Nenhum viu o homem no banco de trás, os seus olhos cinzentos fixos neles com uma intensidade que beirava a violência. As mãos de Julian Blackwood apertaram o apoio de braço de couro tão firmemente que os seus nós dos dedos ficaram brancos. A sua mandíbula apertou-se enquanto ele observava Sophie Starling, a sua assistente, a beijar outro homem. Algo escuro e possessivo rugiu para a vida no seu peito, algo que ele tinha mantido trancado por anos. Ciúmes, brutos e consumidores, inundaram-no com uma força que o deixou sem fôlego. E naquele momento, enquanto ele observava Sophie sorrir para o homem que a abraçava, Julian percebeu com clareza aterrorizante que tinha cometido um erro terrível. Ele tinha passado 2 anos a afastá-la, mantendo-a à distância com crueldade e frieza, convencendo-se de que era necessário, que se aproximar de alguém era uma fraqueza que ele não podia permitir. Mas vê-la nos braços de outra pessoa desfez essa ilusão completamente. Julian Blackwood queria Sophie Starling, e ele tinha acabado de o perceber tarde demais. A luz da manhã filtrava-se pelas janelas do chão ao teto do escritório de Julian. Mas ele não tinha notado o nascer do sol. Ele estava sentado à sua secretária desde as 4h da manhã, a olhar para o mesmo relatório financeiro sem absorver uma única palavra. A imagem de Sofia a beijar aquele homem repetia-se num ciclo interminável na sua mente. Cada repetição torcia a faca mais fundo no seu peito. Ele tinha passado a noite inteira a analisar a sua reação, a tentar racionalizar a fúria que o tinha consumido. Foi pouco profissional, disse ele a si mesmo. Inapropriado. Ela era a sua funcionária, nada mais. Mas os argumentos lógicos desmoronaram-se contra a verdade que ele não podia mais negar. Em algum lugar entre os inúmeros relatórios que ela tinha entregue e a competência silenciosa que ela demonstrava. Apesar da sua crítica constante, Sophie tinha se tornado mais do que apenas uma assistente para ele. O som do escritório a ganhar vida flutuava pela sua porta fechada. Vozes no corredor, o silvo da máquina de café, teclados a ganharem vida. E então, exatamente às 8h15, ele ouviu os passos dela a aproximarem-se. Julian endireitou-se na sua cadeira, as mãos planas na secretária, forçando a sua expressão na máscara de indiferença que ele tinha aperfeiçoado ao longo dos anos. Sophie bateu 2 vezes antes de entrar. Bom dia, Sr. Blackwood. Tenho a proposta Anderson revista. Julian olhou para cima e, pela primeira vez em 2 anos, ele realmente a viu, não apenas como a assistente que lhe trazia relatórios, mas como uma mulher. O seu cabelo escuro estava preso num coque profissional, algumas madeixas soltas emolduravam o seu rosto. Os seus olhos, um castanho quente,
que ele nunca se tinha dado ao trabalho de notar antes, tinha um brilho que não estava lá ontem. Ela parecia feliz por causa dele. Por causa daquele homem. Deixa isso, Julian disse, a sua voz saindo mais dura do que ele pretendia. Ele viu-a encolher-se ligeiramente, algo no seu peito contraiu-se com culpa. Sophie colocou a pasta na sua secretária e virou-se para sair. Mas Julian viu-se a falar antes que pudesse se impedir. Os relatórios trimestrais de ontem. Eles estavam bem feitos. Ela congelou a meio do passo, virando-se lentamente com uma expressão de puro choque. Senhor, as correções que fez foram precisas, completas. As palavras soavam estranhas na sua boca. Elogios que ele tinha retido. Por tanto tempo, parecia estar a falar uma nova língua. Bom trabalho. Sophie piscou, os lábios ligeiramente entreabertos. Por um momento, ela parecia que poderia questionar se o tinha ouvido corretamente, mas depois ela simplesmente acenou com a cabeça. Obrigada, Sr. Blackwood. Depois que ela saiu, Julian encostou-se na sua cadeira e fechou os olhos. O que ele estava a fazer? Elogiá-la não mudaria nada. Ela claramente tinha alguém na sua vida agora. Alguém que a fazia sorrir da forma que ele nunca o tinha feito. Alguém que provavelmente a tratava com a gentileza que ela merecia. O pensamento fez o seu estômago revirar. Ao longo do dia, Julian viu-se a observar Sophie através das paredes de vidro do seu escritório. Ela executava as suas tarefas com eficiência, atendendo chamadas, organizando arquivos, coordenando reuniões. Mas havia algo diferente nela hoje. Ela sorria mais facilmente para os seus colegas, ria de algo que alguém dizia na sala de descanso. O peso que ela geralmente carregava nos seus ombros parecia mais leve. Ao meio-dia, ela saiu do edifício e Julian não conseguiu evitar. Ele moveu-se para a janela, olhando para a rua lá embaixo. A sua mandíbula apertou-se quando ele viu o mesmo homem da noite passada à espera junto a um carro. O rosto de Sophie iluminou-se quando o viu, e eles abraçaram-se antes de irem embora juntos de carro. Julian voltou para a sua secretária e tentou concentrar-se no trabalho, mas a concentração iludia-o. Ele cancelou as suas reuniões da tarde, algo que ele nunca fazia, e passou as horas a lutar com emoções que ele tinha passado anos a suprimir. A verdade era que ele tinha sido atraído por Sophie desde o momento em que ela entrou na sua entrevista 2 anos atrás. Ela tinha estado nervosa, mas determinada, respondendo às suas perguntas com uma combinação de honestidade e inteligência que o tinha impressionado e que o aterrorizava. A sua última relação tinha terminado em traição tão completa que quase o tinha destruído. Vanessa tinha sido tudo o que ele pensava querer. Bonita, sofisticada, do círculo social certo. Eles tinham estado noivos, a planear um casamento, a construir uma vida juntos, e então ele descobriu que ela tinha estado a dormir com o seu antigo parceiro de negócios, usando a confiança de Julian para alimentar informações confidenciais a um concorrente. A traição não lhe tinha custado apenas uma relação. Tinha-lhe custado quase a sua empresa. Julian tinha passado meses a reconstruir, a apagar fogos, a provar aos investidores que a Sterling Innovations ainda era viável. E ele tinha jurado nunca mais deixar ninguém se aproximar o suficiente para o magoar novamente. Então, quando Sophie chegou com os seus olhos quentes e sorriso genuíno, ele tinha feito a única coisa que sabia fazer. Ele afastou-a. Ele criticou o seu trabalho, manteve-a à distância, certificou-se de que ela entendia que a sua relação era puramente profissional. Era proteção para ambos, mas a proteção tinha se transformado em crueldade. E agora ele estava a pagar o preço. A semana que se seguiu foi tortura para Julian. Ele observou Sophie sair para almoçar com Owen, cujo nome ele aprendeu mais 3 vezes. Ele a ouviu ao telefone a fazer planos para o jantar. A sua voz suave e afetuosa de uma forma que nunca era com ele. E cada vez o ciúme ardia mais quente, mais consumidor. Ele tentou compensar sendo menos duro. Ele parou de criticar o relatório dela tão publicamente, ofereceu elogios quando eram merecidos, até pediu a sua opinião durante as reuniões.
Sophie respondeu com surpresa cautelosa. Como um animal que tinha sido chutado demasiadas vezes para confiar numa mão gentil, na tarde de sexta-feira, uma crise eclodiu. O seu maior cliente, Hendrix Technologies, ameaçou retirar a sua conta devido a uma má comunicação sobre entregas. A conta valia 20 milhões de dólares anualmente e perdê-la seria catastrófico. Julian chamou Sophie ao seu escritório. Temos uma situação. A Hendrix está a ameaçar desistir. Preciso que tu retires todas as comunicações que tivemos com eles nos últimos 6 meses e me ajudes a construir uma cronologia do que correu mal. Sophie acenou com a cabeça, a sua máscara profissional a encaixar-se. Começarei imediatamente. Trabalharemos durante o fim de semana. Julian acrescentou, observando-a cuidadosamente. Sei que isso é pedir muito. É o meu trabalho, Sr. Blackwood. A sua voz era neutra, não revelando nada. Eles trabalharam lado a lado durante a noite de sexta-feira, sábado e até domingo. O escritório estava estranhamente silencioso, sem o habitual burburinho dos funcionários. Apenas os dois rodeados por arquivos e ecrãs de laptop. Julian pediu comida para entrega, insistiu que Sophie fizesse pausas e viu-se realmente a ouvir quando ela oferecia sugestões. A falha aconteceu aqui, Sophie disse no final da tarde de domingo, apontando para uma cadeia de e-mails no seu ecrã. O gestor de projeto deles enviou especificações para a nossa equipe de desenvolvimento, mas foi para o departamento errado. Ninguém percebeu isso durante 3 semanas. Julian inclinou-se sobre o ombro dela para ler os e-mails, perto o suficiente para sentir o cheiro subtil do perfume dela. Algo floral e leve. A mão dele pousou nas costas da cadeira dela, e ele sentiu-a tensionar ligeiramente com a sua proximidade. Tu tens razão, ele disse baixinho. Isso não foi culpa nossa. Foi um erro de encaminhamento da parte deles. Sophie virou a cabeça e, de repente, os seus rostos estavam a centímetros um do outro. Julian viu a sua respiração engasgar, viu a confusão nos seus olhos. Por um momento, nenhum deles se moveu. O ar entre eles parecia carregado, elétrico com possibilidade. Então o telefone de Sophie tocou na secretária, quebrando o momento. Ela recuou rapidamente, verificando o ecrã. Julian vislumbrou o nome Owen antes que ela o silenciasse. Desculpa, ela murmurou, as suas bochechas coradas. Isso foi pouco profissional. Não, Julian disse, a sua voz áspera. Fui eu quem invadiu o teu espaço. Eles trabalharam por mais 1 hora em silêncio constrangedor, antes que Julian finalmente fechasse o seu laptop. Temos o que precisamos. Ligarei para Hendrix logo de manhã. Sophie recolheu as suas coisas, claramente ansiosa para escapar à tensão que se tinha instalado sobre eles. Mas quando ela chegou à porta, Julian falou novamente. Sophie. Ela virou-se, uma mão na ombreira da porta. Sim, obrigado pela sua ajuda este fim de semana. Não tinhas de abdicar do teu tempo, mas tu o fizeste. Agradeço. Sophie estudou-o por um longo momento, e Julian teve a sensação desconfortável de que ela estava a ver através dele. De nada, Sr. Blackwood. Tenha uma boa noite. Depois que ela saiu, Julian sentou-se sozinho no seu escritório enquanto a escuridão caía sobre a cidade. Ele nunca se sentira mais sozinho, mais consciente do que tinha perdido antes de ter a chance de o reclamar. Sophie tinha alguém que a fazia feliz, alguém que provavelmente lhe dizia todos os dias o quão incrível ela era. Julian tinha apenas o seu império, o seu sucesso, as suas paredes cuidadosamente construídas, e pela primeira vez na sua vida, nada disso parecia suficiente. Na manhã de segunda-feira, Julian salvou com sucesso a conta Hendrix. O cliente pediu desculpas pelo mal-entendido, impressionado pela documentação completa que Sophie tinha ajudado a compilar. Deveria ter sido uma vitória, mas Julian sentiu-se vazio. Ele chamou Sophie ao seu escritório naquela tarde. Ela entrou com o seu habitual profissionalismo, pasta na mão, à espera de instruções. A situação de Hendrix está resolvida,
Julian disse, de pé junto à janela em vez de sentado atrás da sua secretária. Ele precisava fazer isso sem barreiras entre eles. O seu trabalho este fim de semana foi excepcional. Estou a dar-lhe um aumento e uma promoção à diretora de marketing sênior. Os olhos de Sophie arregalaram-se. Sr. Blackwood, eu não sei o que dizer. Diga sim. Ele virou-se para encarar totalmente, as mãos nos bolsos para evitar alcançá-la. Tu ganhaste isso. Tu ganhaste isso há muito tempo. E eu tenho sido demasiado teimoso para o reconhecer. Por que agora? A pergunta foi direta, o olhar dela inabalável. 2 anos, Sr. Blackwood. 2 anos de me tratar como se eu fosse incompetente e agora, de repente, sou digna de promoção. Julian encolheu-se com a verdade nas suas palavras. Porque eu estava errado. Porque tu mereces melhor do que como eu te tratei. Isto é sobre o Owen. A voz de Sophie baixou e Julian viu algo brilhar nos seus olhos. Raiva, talvez, ou mágoa. Ver-me com alguém fez-te de repente perceber que sou uma pessoa com valor? Não. A mentira tinha um gosto amargo na sua língua. Sim, ele exalou rudemente. Ambos, eu sabia que tu eras valiosa desde o dia em que começaste. Eu simplesmente não sabia como lidar com isso. Sophie balançou a cabeça lentamente. Isso não é justo. Tu não podes decidir que eu importo só quando outra pessoa me quer. Tens razão. Julian deu um passo mais perto, o seu coração a bater forte. Nada sobre como eu te tratei foi justo. Eu fui cruel quando deveria ter sido gentil, crítico quando deveria ter sido apoiador. Eu te afastei porque tive medo. Medo de quê? Disto. Ele gesticulou entre eles. De sentir algo por alguém que poderia me magoar, de deixar alguém entrar apenas para que me destruíssem novamente. A expressão de Sophie suavizou-se ligeiramente. Mas o cansaço permaneceu nos seus olhos. O que te aconteceu? Julian nunca tinha contado a ninguém na Sterling Innovations sobre Vanessa, sobre a traição que quase lhe custou tudo. Mas de pé ali com Sophie, vendo a genuína preocupação no seu rosto, apesar de tudo o que ele a tinha feito passar, as palavras saíram em cascata. Ele contou-lhe sobre Vanessa, sobre o noivado e as mentiras, sobre descobrir a traição e passar meses a juntar os cacos, sobre a decisão de nunca mais deixar ninguém se aproximar o suficiente para o magoar novamente, e como essa decisão o tinha transformado em alguém que ele mal reconhecia. Quando ele terminou, Sophie ficou em silêncio por um longo momento. Lamento que isso te tenha acontecido de verdade, mas isso não desculpa a forma como me trataste. Eu sei. A voz de Julian estava mal acima de um sussurro. E eu não estou a pedir perdão. Estou apenas a pedir uma oportunidade para fazer melhor, para ser melhor. Por mim ou por ti? A pergunta atingiu-o como um golpe físico. Não sei mais. Talvez ambos. Sophie pegou na sua pasta, segurando-a contra o peito como um escudo. Preciso de tempo para pensar sobre a promoção e sobre tudo o resto. Leva o tempo que precisares. Ela estava quase à porta quando parou e olhou para ele. Julian. Foi a primeira vez que ela usou o primeiro nome dele. O homem que viste comigo é o Owen. Crescemos juntos. Ele é gentil e paciente, e ele vê-me como alguém que vale a pena cuidar. As mãos de Julian apertaram-se aos seus lados. Eu vejo isso também. Agora não é bom o suficiente. A voz de Sophie era firme, mas não indelicada. Passei 2 anos à espera que me visses. Não vou largar tudo só porque finalmente abriste os teus olhos. Com isso, ela saiu e Julian ficou sozinho no seu escritório, compreendendo pela primeira vez o que o verdadeiro arrependimento sentia. Ele tinha o poder de comprar qualquer coisa, construir qualquer coisa, comandar qualquer um. Mas a única coisa que ele queria, a confiança de Sophie, o afeto de Sophie, poderia ser a única coisa que o seu poder e riqueza não podiam comprar.
As semanas seguintes transformaram a Sterling Innovations de formas que ninguém poderia ter previsto. Julian Blackwood, o rei de gelo, que tinha governado o seu império com eficiência implacável, estava a mudar. A transformação foi sutil no início, notada apenas por aqueles que trabalhavam mais próximos dele. Ele começou a dizer bom dia aos funcionários nos corredores. Ele lembrava-se dos aniversários. Ele perguntava sobre as famílias das pessoas e realmente ouvia as respostas. Mas a mudança mais dramática foi na forma como ele tratava Sophie. Todas as manhãs, um café fresco aparecia na sua secretária, preparado exatamente como ela gostava. Ele parou de a interromper nas reuniões e, em vez disso, creditou publicamente as suas ideias. Quando ela ficava até tarde, ele ficava mais tarde, não a importunava, mas simplesmente estava presente, como se tivesse medo que ela pudesse desaparecer se ele desviasse o olhar. Os gestos eram pequenos, mas consistentes, um fluxo constante de desculpas escritas em ações em vez de palavras. Sophie aceitou a promoção. Oh, mas manteve uma distância cuidadosa. Ela era profissional, cordial, mas o calor que ela mostrava a Owen nunca se estendeu a Julian. Ele a observava sair para almoçar, ouvia a sua risada em chamadas telefônicas e cada vez sentia a faca girar mais fundo. Mas ele não reclamou, não exigiu, não reverteu a sua velha crueldade. Ele simplesmente continuou a tentar ser melhor. Owen, por sua vez, foi atencioso de maneiras que deveriam ter deixado Sophie feliz. Ele enviou flores para o escritório dela, planeou jantares elaborados, falou em apresentá-la à sua família em Boston. No papel, ele era tudo o que uma mulher poderia querer. Estável, gentil, abertamente afetuoso, completamente devotado a ela. Mas algo estava a mudar dentro de Sophie, e ela não conseguia bem nomear o quê. Começou uma noite quando ela estava a jantar com Owen, num restaurante sofisticado em Midtown. Ele estava a contar uma história sobre um cliente difícil, enquanto Sophie encontrava sua mente a divagar para o escritório para um momento anterior, naquele dia em que Julian tinha defendido a sua decisão numa reunião de conselho. O CEO, que uma vez desfez o trabalho dela na frente de todos, tinha se levantado e dito ao conselho que se eles questionassem o julgamento de Sophie, eles estavam a questionar o dele. Sophie, estás a ouvir? Ela piscou, focando-se de novo em Owen. Desculpa. Sim. O cliente queria mudar o design. O sorriso de Owen era tenso. Tens estado muito distraída ultimamente, está tudo bem? Apenas estresse do trabalho, ela disse, mas a mentira pesava na sua língua. É sempre trabalho. Owen pousou o garfo, a sua expressão séria. Sophie, preciso de saber onde estamos. Eu tenho sido paciente, mas sinto que tu estás apenas metade aqui comigo. Isso não é verdade, não é? Ele inclinou-se para a frente, a sua voz gentil, mas firme. Eu vejo a forma como falas dele. Do teu chefe, Julian. Há algo ali, mesmo que tu não o admitas. O coração de Sophie batia forte no seu peito. Ele foi horrível para mim durante 2 anos. Owen, sabes que isso foi tempo passado. Owen estendeu a mão pela mesa, pegando na mão dela. As pessoas podem mudar, Sophie. Eu não sou cego. Eu vejo como ele olha para ti agora. E mais importante, eu vejo como tu olhas para ele quando pensas que ninguém está a observar. Lágrimas picaram os olhos de Sophie. Não sei o que sinto. Então descobre. A voz de Owen falhou ligeiramente. Porque eu amo-te. Eu amo-te desde que éramos crianças. E eu quero construir uma vida contigo. Mas eu não serei a escolha segura pela qual te contentas, porque tens demasiado medo de arriscar algo real. As palavras pairaram entre eles como um desafio. Sophie quis protestar, dizer-lhe que ele estava errado, mas não conseguiu porque no fundo ela sabia que Owen tinha razão. Ela tinha estado a usá-lo como um escudo, proteção contra os sentimentos confusos que Julian lhe despertava. Sinto muito, ela sussurrou. Tu mereces algo melhor do que isso. Owen apertou a mão dela uma última vez antes de a soltar. Tu também.
Não te contentes com o seguro, Sophie, nem mesmo se for comigo. Eles terminaram o jantar em silêncio pesado, e Owen levou-a para casa sem tentar entrar. À porta do seu apartamento, ele beijou-a na testa gentilmente. Por favor, leva o teu tempo, ele disse. Mas sabe isto, seja o que for que decidas, eu quero que sejas feliz, mesmo que não seja comigo. Sophie viu-o ir embora, depois entrou e chorou. Ela chorou pela amizade que poderia estar a perder, pela simplicidade que lhe escorregava pelos dedos, pela escolha impossível que estava a ser forçada a fazer. Na manhã seguinte, ela chegou ao escritório e encontrou Julian à espera junto à sua secretária. Ele parecia nervoso, um estado que ela nunca o tinha visto antes. A sua gravata estava ligeiramente torta e ele segurava uma pasta que ele continuava a mudar de uma mão para outra. Sophie, tens um momento? Ela acenou com a cabeça, seguindo-o para o seu escritório. Em vez de se sentar atrás da sua secretária, ele apontou para a área de estar junto à janela, pegando na cadeira em frente a ela em vez de se posicionar num lugar de autoridade. Preciso de te mostrar uma coisa. Puxando o que pareciam ser plantas arquitetônicas. Lembras-te do projeto do centro comunitário que propuseste há 6 meses? Aquele que eu rejeitei? Sophie lembrava-se. Ela tinha sugerido que a Sterling Innovation patrocinasse um centro de tecnologia num bairro desfavorecido, fornecendo computadores e formação a crianças que não podiam pagar. Julian tinha-o desconsiderado como financeiramente irresponsável e um desperdício de recursos. Eu estava errado, Julian disse baixinho. Sobre muitas coisas, mas especialmente sobre isto, tenho estado a trabalhar com arquitetos e empreiteiros. O centro começa as obras no próximo mês e quero que tu supervisiones todo o projeto. Sophie olhou para as plantas, a sua visão a ficar embaçada com lágrimas. Por quê? Porque tinhas razão. Porque retribuir importa mais do que as margens de lucro. Porque tu vês o mundo de uma forma que eu tinha esquecido como vê-lo. Ele inclinou-se para a frente, os seus olhos cinzentos intensos. Porque tu fazes-me querer ser o tipo de homem que merece alguém como tu, Julian. O seu nome saiu como um sussurro. Não estou a pedir nada, continuou ele rapidamente. Sei que estás com o Owen. Sei que não tenho o direito de te pedir para me escolheres depois de tudo o que te fiz passar. Mas preciso que saibas que me mudaste fundamentalmente e quer tu me perdoes ou não. Vou passar o resto da minha vida a ser o homem que deveria ter sido desde o início. As mãos de Sophie tremeram enquanto ela tocava nos planos. Ele terminou comigo ontem à noite, Owen. A expressão de Julian piscou com algo entre esperança e preocupação. Lamento. Não fiques. Ela olhou para ele, os seus olhos claros apesar das lágrimas. Ele disse-me que eu estava a usá-lo como a escolha segura, que eu tinha demasiado medo de arriscar o meu coração em algo que me pudesse magoar. Sophie, ele tinha razão. Ela colocou os planos de lado e levantou-se, caminhando para a janela. Julian permaneceu sentado, dando-lhe espaço. Eu tenho tido pavor de ti. Não porque tu fosses cruel, mas porque mesmo quando estavas a ser terrível, alguma parte de mim era atraída por ti, e eu odiava-me por isso. Não devias. Julian levantou-se agora, aproximando-se, mas sem tocar. Tu viste algo em mim que eu tinha enterrado. É algo que pensei ter perdido para sempre. Sophie virou-se para encará-lo, e o ar entre eles crepitou com tensão. Passei 2 anos a sentir-me inútil por tua causa. Compreendes isso? 2 anos a ir para casa e a chorar porque nada do que fazia era suficientemente bom. Eu sei. A sua voz estava rouca de emoção. Eu daria tudo para voltar atrás. Para voltar ao teu primeiro dia e tratar-te da forma que merecias. Para te construir em vez de te destruir. Não se pode voltar atrás. Não. Mas eu posso avançar. Nós podemos avançar. Ele deu um passo cuidadoso para mais perto. Não estou a pedir-te para esqueceres o que fiz. Estou a pedir-te para me deixares passar todos os dias a provar que sou diferente.
Que posso ser digno de ti. Sophie vasculhou o rosto dele, procurando qualquer sinal do homem frio e arrogante que tinha tornado a sua vida miserável. Mas tudo o que ela viu foi vulnerabilidade, remorso genuíno e algo mais profundo. Algo que fez o seu coração acelerar e a sua respiração engasgar. Se eu fizer isto, ela disse lentamente, se eu te der uma oportunidade, preciso que entendas algo. Eu não serei mais a tua assistente. Não serei alguém que tu podes controlar ou dispensar. Preciso ser a tua igual. Já o és. A mão de Julian levantou-se, pairando perto do seu rosto, mas sem tocar. Tu sempre foste. Eu estava apenas demasiado ferido para o ver. E se me magoares de novo, então tu vais embora. E eu vivo com o conhecimento de que perdi a melhor coisa que me aconteceu. A sua mão finalmente fez contato, acariciando suavemente a sua bochecha. Mas eu não te farei mal, Sophie. Não intencionalmente e nunca mais. Ela fechou os olhos, inclinando-se para o toque dele. Cada parte lógica do seu cérebro gritava que isto era um erro. Que homens como Julian Blackwood não mudavam realmente. Que ela estava a preparar-se para mais dor. Mas o seu coração, a parte que ela tinha estado a tentar proteger tão arduamente, contava uma história diferente. Estou aterrorizada, ela admitiu. Eu também. O polegar de Julian traçou a sua maçã do rosto. Eu construí paredes por tanto tempo. Não tenho a certeza se me lembro como viver sem elas. Mas por ti, quero tentar. Sophie abriu os olhos encontrando o olhar dele. A intensidade ali deveria tê-la assustado, mas em vez disso fê-la sentir-se vista de uma forma que ela nunca tinha sentido antes. Não como assistente, não como uma obrigação, mas como uma mulher, como alguém precioso e insubstituível. Então tenta, ela sussurrou. Julian fechou a distância entre eles, os lábios a encontrarem os dela com uma gentileza que contradizia tudo o que ela sabia sobre ele. O beijo foi suave, questionador, pedindo permissão para tudo. As mãos de Sophie subiram para agarrar a camisa dele, puxando-o para mais perto enquanto ela o beijava de volta. Isto não era como beijar Owen. Não havia segurança aqui, nenhuma previsibilidade confortável. Isto era fogo e risco e a possibilidade aterrorizante de algo extraordinário. Quando finalmente se separaram, ambos ofegando, Julian encostou a testa na dela. Eu não te mereço, ele murmurou. Não, Sophie concordou, um pequeno sorriso a surgir nos seus lábios. Mas talvez possas conquistar-me. Nos meses que se seguiram, Julian provou-se de 1000 pequenas formas. Ele ficou ao lado de Sophie na cerimônia de lançamento da pedra fundamental do centro comunitário, deixando-a levar todo o crédito. Reconheceu publicamente os seus erros passados numa reunião de toda a empresa, pedindo desculpas a todo o pessoal por criar uma cultura de medo em vez de colaboração. Ele foi à terapia, trabalhando o trauma da sua relação passada para que não envenenasse o seu futuro. Mas mais do que os grandes gestos, foram as pequenas coisas que importaram. A forma como ele ouvia quando ela falava sobre o seu dia. A forma como ele defendia as suas ideias nas reuniões sem a ofuscar. A forma como ele a olhava numa sala cheia, como se ela fosse a única pessoa que importava. Sophie apresentou-o a Owen uma tarde numa cafeteria. Foi estranho no início. 2 homens que a tinham amado sentados um em frente ao outro. Mas Owen estendeu a mão primeiro. Cuida dela, ele disse simplesmente, ou eu vou projetar um edifício que fará o teu ter vergonha. Julian apertou a mão dele, respeito nos seus olhos. Feito. Enquanto saíam da cafeteria, Sophie colocou a mão na de Julian. Isso correu melhor do que eu esperava. Ele é um bom homem, Julian apertou a mão dela. Tu tens bom gosto na maioria das vezes. Ela sorriu para ele. Ainda estou a decidir sobre ti. Justo. Ele puxou-a para perto, beijando o topo da sua cabeça. Continuarei a trabalhar nisso. O centro comunitário abriu 6 meses depois com grande pompa.
Sophie estava no palco, cortando a fita enquanto dezenas de crianças aplaudiam. Julian observava da audiência, o orgulho a irradiar de cada parte dele. Esta era a sua parceira, a sua igual, a mulher que tinha pegado no seu império e lhe tinha dado um coração. Naquela noite, ele levou-a ao telhado da Sterling Innovations. A cidade estendia-se abaixo deles num tapete de luzes, lindo e interminável. Ele tinha organizado um jantar privado, velas a bruxulear na brisa. Tenho algo para ti, Julian disse enquanto terminavam a sobremesa. Ele tirou uma pequena caixa do bolso e a respiração de Sophie engasgou-se. Julian, espera. Ele abriu a caixa, revelando não um anel, mas uma chave. Esta é a chave para um novo escritório. O teu escritório no Vamos andar ao lado do meu. Parceira na Sterling Innovations. Divisão 50-50 em todas as decisões. Sophie olhou para a chave, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Estás a dar-me metade da tua empresa. Estou a dar-te o que ganhaste. Ele pegou na mão dela. Mas também estou a pedir algo em troca. Ele colocou a chave de lado e tirou uma segunda caixa. Esta continha um anel, uma simples aliança de platina com um único diamante que captava a luz da vela. Sei que é rápido, Julian disse, a sua voz a tremer ligeiramente. Sei que só estamos juntos há alguns meses, mas também sei que quero passar o resto da minha vida a provar que sou digno de ti, que posso ser o parceiro que mereces nos negócios e na vida. Ele ajoelhou-se. Sophie, Starling, queres casar comigo? Sophie olhou para ele, este homem que a tinha magoado tão profundamente e depois lutou tanto para curar essas feridas. Ela pensou na jornada que tinham feito da humilhação ao respeito, do ódio ao amor. Ela pensou no risco e na segurança, em contentar-se e em procurar algo extraordinário. Sim, ela disse, puxando-o para os seus pés. Sim, casarei contigo. Julian abraçou-a, girando-a enquanto ela ria. Quando a sentou, ele colocou o anel no dedo dela e beijou-a com uma paixão que ainda lhe fazia as pernas tremerem. Eu amo-te, ele disse contra os lábios dela. Vou passar todos os dias a mostrar-te o quanto melhor tu és. Sophie sorriu, os seus olhos a brilhar. Porque eu não sou a mulher que aceitará menos do que tudo, nunca mais. Bom, Julian murmurou, puxando-a para perto. Eu não te quereria de outra forma. Enquanto estavam juntos naquele telhado, as luzes da cidade a cintilar à volta deles. Sophie percebeu que às vezes as maiores histórias de amor não eram as seguras. Eram aquelas que te forçavam a crescer, a lutar, a tornar-te a melhor versão de ti mesma. Ela tinha caminhado pelo fogo para chegar até aqui, mas de pé nos braços de Julian, ela sabia que cada cicatriz tinha valido a pena. Eles casaram 6 meses depois numa pequena cerimônia rodeados por amigos e família. Owen compareceu, trazendo uma acompanhante e sorrindo genuinamente quando abraçou Sophie. O centro comunitário prosperou, expandindo-se para mais 3 locais na cidade. E a Sterling Innovations floresceu sob a sua liderança conjunta, tornando-se conhecida não apenas pelos lucros, mas pela inovação com propósito. Anos depois, quando as pessoas perguntavam a Sophie como ela acabou com Julian Blackwood, ela sorria e dizia que às vezes o amor não é sobre encontrar alguém perfeito. É sobre encontrar alguém disposto a tornar-se melhor por ti e ter a coragem de acreditar que eles podem em todas as manhãs. Quando Julian lhe trazia café e lhe beijava a testa antes de começarem o dia, Sophie sabia que tinha feito a escolha certa. Não a segura, mas a verdadeira, aquela que os tinha transformado a ambos em pessoas dignas do amor extraordinário construído juntos. Obrigado por dedicar o tempo a ouvir esta história. Se gostaste deste conteúdo, não te esqueças de clicar em gostar. Partilha esta história com os teus amigos e família. Subscreve o canal para não perderes mais e significativas histórias.